nessa noite para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado em nossos corações para transmitir, para ensinar, para edificar. Quando nós olhamos a grande missão que a igreja tem de fazer discípulos, e essa campanha maravilhosa que está sendo apresentada em todas as igrejas batistas, nós devemos abraçar essa causa, porque não é uma causa nova, recente, mas está lá, 2000 anos atrás, quando Jesus falou: portanto, ide, fazei discípulos, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a igreja tem essa ordenança, e nós, como a igreja de Cristo, temos esse privilégio de propagar essas boas novas de Cristo e de salvação. Todos nós estamos prontos, preparados para fazer isso. O que eu gostaria de tratar com a amada igreja nesta noite é que me veio na minha mente, no meu coração, eu fiquei pensando o que eu poderia tratar ou compartilhar com a igreja nesse dia. Na família inicia todas as coisas. E quando nós olhamos para as famílias do Novo e do Velho Testamento, nós vemos uma diversidade de famílias sendo trabalhadas pelo Senhor nosso Deus. Família é uma instituição divina, não foi uma criação humana, mas foi uma instituição divina para que o homem se completasse. E nós nos completamos quando nós encontramos a nossa Eva. Então é nesse momento que nós iniciamos a família, composta por duas pessoas até então, um homem e uma mulher. Foi isso desde o princípio. E tudo também começa na família. E quando nós pensamos em formar uma família, logo vem na nossa mente, né? Nós começamos edificando em nossa mente, em nosso coração, aquilo que nós vemos como família. Eu quero uma esposa bonita, que seja companheira, que seja ajudadora, que me compreenda. E da mesma forma, a mulher também, numa forma romântica, idealiza em seu coração, em sua mente, aquela família espetacular. Uma família onde não há dificuldades, não há lutas, não há preocupações, mas é a família dela. Ela está arquitetando essa família na sua mente e no seu coração. Mas nós sabemos que tudo começa na família. Quando a família é formada, vem as dificuldades. Porque viver a dois não é fácil. Viver a dois é um mistério que Deus colocou para o homem descobrir. Eu não sei se você já descobriu, né, quais são esses mistérios da família, mas que traz para nós muita alegria, mas que traz para nós também muitas preocupações. Vivemos num mundo mau, aonde é apresentado para as nossas famílias uma enxurrada de novidades. Está destruindo os lares. Está destruindo os lares. E a igreja do Senhor está inserida nesse contexto. As famílias cristãs estão sendo também alvo desses ataques do inimigo, tentando destruir a família que foi instituída por Deus. Existem diversos mecanismos para que a família venha a ser destruída. É só você apertar o botão, você verá. Todo mundo faz, nossa, é lindo, maravilhoso, essas novelas que apresentam por aí, estão trazendo uma série de novidades, aonde você tem uma relação extraconjugal, é normal, todo mundo faz. Mas aonde fica o conceito da palavra de Deus?
a monogamia. Porque Deus criou o homem e depois a mulher. Aonde está? Então nós temos essa preocupação nos dias de hoje. Como cuidar da nossa família? Essa família que você idealizou. Essa família que hoje você chora. Porque o seu filho foi criado na igreja. Você não somente apontou o caminho. Meu filho, este é o caminho que você deve andar. Mas você também pegou na mãozinha do seu filho e andou com ele. Pegou na mão da sua filha e andou com ela. E hoje está tão distante dos caminhos do Senhor. Por causa das luzes, por causa das ofertas fáceis que nós vemos que o mundo oferece. Onde está a minha família? Aonde está a sua família? Como eu tenho cuidado desse patrimônio que Deus colocou nas minhas mãos para que eu cuidasse dela? Se você olhar nas Santas Escrituras, vocês verão que existem várias famílias que foram uma bênção em seus dias. Mas houve os tropeços, houve os erros dos pais, e até casos que os pais nem erraram, mas foram escolhas feitas pelos próprios filhos. Como é gostoso quando é pequenininho. Nós pegamos na mão e falamos, vamos, ele vai. Mas depois que passou dos 18 anos, como é difícil você trazer o seu filho ou a sua filha, porque para tudo eles têm uma resposta. Para tudo eles têm um porquê. Há os questionamentos que na concepção deles, eles estão certos, e você, pai e mãe, está errado. Você é antiquado. Você é desse mundo, você vive nesse mundo. Nós estamos na era da informática. Sim. Vivemos num mundo pós-modernidade, onde é apresentado uma enxurrada de coisas que está destruindo os nossos lares. E muitas vezes nós estamos permitindo que os nossos lares sejam atacados, porque nós damos as ferramentas para os nossos filhos, e ali eles navegam na internet, Facebook, aonde para muitos é apresentado como boas recordações, bons momentos, mas por trás disso tudo existem coisas mais aterrorizadoras que nós podemos imaginar. Isso estou falando de uma ferramenta, mas nós vamos falando Skype e outras ferramentas que nós temos, que os nossos jovens andam, só falta bater no poste, porque não tira os olhos daquela telinha. Não estou fazendo apologia, também não estou falando mal da tecnologia, falando da forma como ela é usada pelos nossos filhos e por muitas famílias. Famílias sendo destruídas porque a esposa dorme com um tablet debaixo do travesseiro, porque fica a noite toda navegando. O marido talvez em outra família está encontrando dificuldade com a esposa, porque ele fica também na internet, em sites nada convencionais para um cristão, e trazendo sérias consequências para o seu lar. Assim como houve a escolha de Adão, Gênesis capítulo 1, verso 1, nós vemos a história de Adão e Eva, a sua escolha, a escolha feita, os pecados da desobediência e da mentira. Nós vemos a desobediência clara. O primeiro casal, a primeira família instituída por Deus. E quando nós casamos diante de Deus, nós achamos e falamos, olha, se estamos casando diante de Deus, não vamos ter dificuldades, não vamos ter lutas. Teremos,
porque o adversário, o inimigo das nossas almas, está atacando ferozmente. Também vemos Acã, tudo isso acontece na família, vemos Acã, os pecados da desobediência e do furto. Tudo começa na família. Essa família era conceituada, era bem vista, mas tinha uma ordenança: vamos descer para a peleja, e não tome nos despojos, porque certamente vocês se tornarão malditos. E Acã desceu para a peleja, e lá chegou, olhou, viu aquela capa babilônica, a coisa mais linda. Ele foi lá, aí viu algumas peças de prata e de ouro, e tomou dos utensílios, dos despojos que não era para ser tomado. Anátema, desobediência, e as consequências vieram: morte espiritual, morte física. Não é diferente nos dias de hoje. Nós estamos mostrando o que é certo, o que é errado para os nossos filhos. Muitas vezes nós estamos aconselhando entes queridos e eles não querem ouvir, porque tudo começa na família. Também nós vemos Eli, um homem conceituado. Deus o escolheu para ser sacerdote, não só do templo, mas da sua casa, assim como você, homem, é sacerdote do seu lar. Ele criou seus filhos na demonstração do Senhor. O que aconteceu? Seus filhos cresceram e se tornaram homens de Belial, fazendo toda sorte de coisas erradas, e veio o juízo. O juízo que trouxe a morte. E os dois filhos, Ofni e Finéia, foram mortos. Consequências do pecado, desobediência. Mas tudo isso começa na família. Assim como muitas vezes nós chegamos da igreja em casa, e olhamos para nossa esposa, ou nossa esposa olha para nós e diz: puxa vida, mas aquele pastor, vou te dizer, dá para nascer um pastor desse aí. E começa a falar mal do pastor, e os filhos em volta da mesa, e desce o chicote no pastor, desce o chicote na irmã que estava assim, desce o chicote no irmão que estava assado. E vemos famílias falando e maltratando. Tudo acontece na família. Amanhã eles crescerão. Você sabe o que vai acontecer? Ele vai falar a mesma coisa que você. Nossa, aquele pastor, como o pastor Júnior teve coragem de chamar aquele pastor para trazer aquela mensagem? Como? Né? Tudo começa na família. Mas graças a Deus que nós também temos também bons exemplos de famílias que trouxeram bênçãos para os seus dias e trouxeram bênção para os nossos dias. Quando nós observamos Noé estava lá na sua área de conforto, e Deus o chamou, achou graça nele. Assim como nós vivemos num mundo impiedoso, um mundo onde que, se você olhou, o outro aqui foi. Um mundo onde você aperta a buzina, o outro abre o grita, qual é o problema aí? E já começa a briga, e já vimos casos que saíram até morte. O mundo estava impiedoso, o mundo não existia mais amor. Assim como nós olhamos e vemos, aonde está o amor? Aonde está o temor? O homem se afastou de Deus de uma tal maneira que o temor não existia mais na vida daqueles homens. É o que nós estamos presenciando no presente século. Eu estando bem, porém o meu próximo está aqui. Mas quem pensa assim, amanhã o seu próximo que está ao seu lado, possivelmente você fala que é o seu filho, pode acontecer com ele. Porque vivemos num mundo impiedoso, vivemos num mundo onde o homem está se afastando de Deus. E a nossa obrigação como homens e mulheres, como família, é dobrar o joelho
é dobrar o joelho e pedir: Deus, tenha misericórdia, porque nós sabemos que estamos saindo, mas nós não sabemos se voltaremos para a nossa casa. Assim estava nos dias de Noé, e Deus, olhando para Noé, disse: esse aí é um homem que tem uma virtude de fé e de obediência. Ele foi zombado, ele foi criticado, assim como muitas vezes você é, por querer fazer diferença numa sociedade onde os preceitos de Deus não têm a mínima importância. Você dá importância aos preceitos do Senhor? Será que nós obedecemos a essa voz do Deus Todo-Poderoso, onde quer ter uma igreja santa, imaculada, sem rugas? Salmo 122, 123, nós vemos que os arrogantes que viviam nos dias do salmista, onde ele se sentia oprimido, ele expressava da seguinte maneira: elevo os meus olhos para os céus. Assim como o servo olha para as mãos do seu Senhor esperando receber alguma coisa, assim somos nós olhando para a tua face, ó Deus, buscando a tua proteção e a tua graça. Será que nós temos feito como o salmista? Temos buscado a Deus com intensidade, orando pela igreja, pelas famílias, para que as famílias não sejam destruídas? Será que nós temos colocado em primazia a vontade de Deus para a minha família, porque os teus filhos estão te observando? Você tem feito a sua devocional? Você tem lido a palavra de Deus com fé? Você tem pego seu filho e colocado em volta da mesa e dizendo: filho, vamos ler. Quando eu vi as crianças aqui em frente, eu lembrei dos meus filhos quando eram pequenos. Nós colocávamos eles em volta da mesa e nós falávamos para ele: filho, hoje você vai orar. E ele orava o Jefter, orava o Wesley, orava o Aldete, orava o Mateus, orava. Tem um caderninho lá chamado Caderno da Oração. Eles estavam aprendendo a escrever. Nós vemos lá as declarações que eles colocaram naquele caderno 20 e poucos anos atrás, e nós guardamos aquilo como um tesouro, para que quando eles se sentirem abatidos ao fraco, nós venhamos a nossa nota. Está vendo o que você escreveu? Está vendo o propósito que você fez? O Wesley diz: eu quero louvar a Deus até o último dia da minha vida. O Jeff: eu quero louvar a Deus com meus instrumentos. Se você olhar no quarto deles lá, o que tem instrumento nunca está bom. Tudo isso é fruto daquilo que você ensina para o seu filho hoje. Porque tudo que você faz na família hoje, amanhã os seus filhos farão. Muito embora muitos filhos, assim como lá no passado, muitos filhos esqueceram das ordenanças dos seus pais. Assim como Eli. Eli ensinou, mas só os seus filhos, coração duro, obstinado, não quiseram ouvir a voz de Deus. Assim como muitas vezes nós também não queremos ouvir a voz de Deus. Mas Noé, ele fez diferença. As pessoas chamavam ele de tolo. O mundo vai acabar? Você está louco? Mas ele cumpriu os propósitos do Senhor, e a sua família foi abençoada. Nós temos que lutar com todas as forças para defender a nossa família, com os ensinamentos, com a palavra de Deus. Levante de madrugada, vá orar. Vá orar, porque os nossos filhos estão sendo atacados, os nossos filhos estão sendo viciados, e se você não tomar cuidado, o devorador vai tragá-los. E depois não adianta chorar. Muitas vezes nós queremos ficar no comodismo, nós não queremos tirar um momento de oração, um momento de consagração, para colocar a nossa família
os nossos filhos, a nossa esposa no altar do Senhor, para que eles sejam bênçãos por onde quer que eles andem. Mas também vemos Isaac, né? Quando conheceu Rebeca, linda e maravilhosa, um casamento feito na monogamia. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 21. E do fruto desse relacionamento, o que nasceu? Nós vemos lá Esaú e Jacó. Um relacionamento que deu à luz ao primeiro casal de gêmeos. Ou melhor, dois filhos homens, né? Não é um casal. Daí saiu os primeiros gêmeos da história do mundo. E aí vem uma coisa que ninguém gosta de ouvir. Ninguém gosta de ouvir a preferência. Ah, pastor, eu não tenho preferência não. Tem dois lá em casa, não tenho preferência não. Trato do mesmo jeito, trato do outro também. Será? Será que nós tratamos de igual modo? Tudo acontece na família. Tudo que você vê aí, a violência desse mundo, acontece na família. Temos exemplos bíblicos aqui, eu passei alguns, para que nós pudéssemos averiguar, meditar. A sua família é importante. É verdade que não vai sair da forma que você quer, mas se você orar, se você colocar a sua família no altar do Senhor. Gênesis capítulo 27, nós vemos ali história de Isaac e de Rebeca, que diz assim: tendo Isaac envelhecidos, os seus olhos ficaram fracos, que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: eu estou aqui. Disse-lhe Isaac: estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o ar, a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu coma e eu o abençoe antes de morrer. É aqui. Todos nós já conhecemos essa história, que houve enganos. Nós, como homens e mulheres, bons batistas, estudamos a palavra de Deus, a trajetória da nossa família sempre se repete. Se você voltar lá atrás com Abraão, o que Abraão fez quando estava atravessando, o mundo estava atravessando por uma grande fome? Sarai, uma linda mulher, ao lado de um rapaz talvez não bonito. A gente não sabe se Abraão era bonito ou não. De repente era um camarada boa pinta, né? Ou de repente, pela ação do tempo, né, já com algumas entradas, faltando um pouquinho de cabelo, não sei se dizer, mas uma coisa certa, a palavra de Deus fala que Sarai era muito linda, e eles precisavam fugir da fome. Olha, é o seguinte: você fala que é minha irmã, porque se você falar que eu sou seu esposo, eu estou na roça. Os caras vai consumir a minha vida, e por amor à minha vida você diga que é minha irmã. De fato ele tinha um parentesco, mas não era irmã, era a esposa dele. Nós sabemos o que aconteceu lá diante de Abimeleque. E agora na vida de Isaac, né, que fez a mesma coisa, seguiu os passos de seu pai, falando para a linda Rebeca: olha, fala que você é minha esposa, fala que você não é minha esposa, é minha irmã, porque senão o inimigo vai me matar.
Então nós vemos que tudo começa na família, a mentira. Aí era uma mentira. E vieram os filhos de Isaac, vieram a descendência de Abraão, com todo esse engano, trazendo geração em geração. E nós vimos o que aconteceu com Esaú e Jacó. O engano por causa da preferência. E a preferência tem destruído muitas famílias, muitos lares. Muitas famílias deixaram de ser abençoadas por Deus por causa do pecado, por causa do engano. Então que nós possamos, Igreja do Senhor, nessa breve meditação, fazer uma análise aonde eu me encaixo em tudo isso. Qual é o perfil da minha família? Qual é o perfil que você quer para a sua família? Qual é o perfil jovem, você que está se preparando para o matrimônio? Qual é o perfil que você quer para a sua família? Comece a trabalhar agora. Comece a colocar nas mãos do Senhor agora. Porque um dia o sonho de toda mulher, o sonho de todo homem se cumpre no casamento. Você vai se completar com a sua esposa. E peça a Deus, com sabedoria, para que você tenha uma família estruturada, uma esposa idônea, que ande com você. E nós outros, que já estamos aí, uns com 10, outros com 20, outros com 30, quem sabe 45. Quem tem aí 45 anos de matrimônio? Ninguém? Ou perto? Está vendo? Glória a Deus, aleluia. Nós vemos que quando há temor, quando há um consenso de andar com Deus, não olhando para a tendência desse mundo, não olhando para as novidades desse mundo, mas nós andando com Jesus, porque é isso que Ele quer para a nossa vida, é isso que Ele quer para a tua família. Instrua o menino no caminho que ele deve andar, para que amanhã você não sofra, para que amanhã você não chore, para que amanhã você não caia por terra e diga: aonde foi que eu errei? Família, tudo começa na família. A sinceridade, a integridade, o amor. Por que não existe mais amor? Só é violência aonde a gente passa. Só existe violência, amargura. Por quê? Porque as famílias estão desestruturadas. Eu poderia mostrar alguns tipos de famílias que têm surgido nos últimos dias. Famílias que estão fora totalmente dos padrões de Deus. Mas isso vai ficar para uma outra oportunidade. Porque a palavra de Deus para nós hoje, nesta noite, é que nós perseveremos na oração, na comunhão, na comunicação, porque para uma família poder subsistir, além da presença de Deus, tem que ter a comunicação. Porque muitos hoje não se comunicam como no passado. Quando nós namorávamos, né? Como era bonito, né, pastor Júlio? Levava flores para a amada, e quando não podia levar flores, levava bombons, falava palavras bonitas. Olha, eu estou indo, mas meu coração está ficando com você, mas eu volto a semana que vem. E quando o caso, os anos se passam, cadê aquelas palavras bonitas? O romantismo vai apagando a vida das pessoas. Não era para ser assim, mas bem-aventurado é aquele que confia no Senhor
Bem-aventurado é aquele que, em meio às crises, persiste. Rebeca, Raquel e outras mulheres virtuosas não desistiram em face às dificuldades. Mas antes, elas perseveraram, orando e buscando a bênção do Senhor. Qual é a bênção que você quer para a sua família? Comece a orar nesse momento, desde já. Eu quero isso para a minha família. Eu quero a minha família reestruturada, restaurada, adorando ao Senhor, buscando a face de Deus. Mas isso também depende de nós. Um dia, não sei quanto, eu, pastor Júlio, vamos estar assim com as mãos, abençoando os nossos filhos. Assim como Isaac, lá no finalzinho da vida dele, abençoando os netos. Abençoando. Mas mesmo assim, os nossos filhos ainda vão reclamar por causa da bênção. Porque aconteceu isso lá no passado. Isaac falou, eu bem sei quem eu estou abençoando. Há preferência na sua família? Se há preferência, meu amado, peça perdão a Deus e mude de atitude, porque Deus não tem preferência. Deus nos ama de igual modo. Quer sejam homens, mulheres, não vamos fazer acepção de pessoas, não vamos fazer acepção de filhos. Porque ele é bonitinho. Porque muitas vezes nós vemos filhos fazendo coisas para agradar, mas nunca é suficiente, porque ele se sente desprezado. Tudo que ele faz, ele vai falar assim, nunca eu vou conseguir alcançar, o carinho e o amor do meu pai, porque ele sente na sua vida preferência. Você já parou para pensar nisso? Pessoas amarguradas, vivendo uma vida absoluta porque eles sabem muito bem quem rejeitou, de que forma rejeitou e como está sendo rejeitado na atualidade. Quero finalizar um breve comentário de uma pessoa que nós ali choramos e oramos quando ela casou-se. Os parentes do seu esposo falou assim, olha, acabamos de perder um filho, perdi um filho. Aí a outra mãe do outro lado falou assim, não, vocês não perderam um filho, vocês ganharam um filho. E eles continuaram, não, nós perdemos um filho, e aqui nesse lugar tem um prato dele. O prato se quebrou e jogou o prato no chão. Como dizendo, rompeu-se os laços, você não é mais meu filho. Tudo por causa da preferência. Vemos famílias sofrendo com isso. Famílias que nós temos que tratar com amor, carinho, para que elas possam prosseguir. Foi muito longe. As pessoas falam que a palavra não tem poder. Não foi muito longe. 2, 3 anos depois. 2, 3 anos depois, aquela filha veio a falecer. E aquela irmã ficou viúva. Então vamos pensar o que nós estamos falando para os nossos filhos. Porque o teu filho, porque os teus filhos, os nossos filhos, é o bem mais precioso que nós temos. Porque a nossa família, os nossos filhos é o quê? Bênção e o que mais? Herança do Senhor. E com certeza, queridos, todos nós trouxemos para o nosso matrimônio, para a nossa família, vícios que nós herdamos.
dos nossos pais. Então, vamos prestar atenção, vamos ter amor, vamos ter cuidado, porque a herança que nós estamos transmitindo para os nossos filhos deve ser uma herança de bênção e não de maldição. E como será uma herança de bênção? Você orando, protegendo seu filho, sem fazer acepção deles ou com preferências. Porque o fulano é mais bonitinho, ele está mais comigo, né? Não vamos ter preferência, porque se Deus tivesse preferência por aqueles que estivessem aqui hoje, eu vou te falar, poucos de nós estaríamos aqui adorando, glorificando o nome dele como nosso Deus e Pai, que nos criou para a glória do seu nome. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Deus abençoe. Amém.